Ele é um dos maiores cérebros da nossa neurocirurgia. Paulo Niemeyer, por favor, para cá. Você sabe que meu pai era muito amigo do seu pai. Eu sei. Minha mãe também. E você eu tenho a impressão que conheço, como eu conheço a família toda, o Carlinhos era seu tio. É por afinidade. Era um primo, mas era mais que primo. Era tio. Figuraça, né? Grande. Inclusive uma resistência física espantosa. Né? Ele, com 77 anos, estava jogando vôlei na praia. Saiu dali para ficar doente, mas até o último dia jogando vôlei na praia. E se eu não me engano, não sei se isso é verdade ou se é um erro de informação, ele tinha um pulmão só, é verdade? Né? Eu parei de fumar por causa dele. Ele tinha esse problema no pulmão e ele tinha aquele canal 100, o cinema, o jornal do cinema e tal. E na Copa do Mundo de 70, ele me disse, olha, se você parar de fumar, eu era adolescente. Se você parar de fumar, eu te levo à Copa. Então foi, imagina, eu parei de fumar, que foi ótimo, e fui à Copa de 70. 2 lucros. Presenteado por ele, ele tinha aquele problema do pulmão, mas levou uma vida normal. Nossa, mas super normal. Como é que é esse negócio da neurocirurgia, a neurologia? Está no gene? É isso? Que seu pai era um grande... Eu não sei se está no gene, mas eu acho que... Enfim, eu tinha assim, uma ligação muito grande com ele, acompanhei ele desde pequeno. Então, isso foi criando o hábito e convivendo com aquele ambiente. Então, nunca tive muita dúvida que fosse fazer outra coisa. Aquilo foi natural. Quando eu vi, já estava na neurocirurgia. Vocês chegaram a operar juntos? Muito. Operamos muito. Quer dizer, na realidade, depois de uns anos, eu me separei profissionalmente, mas continuamos operando juntos. E foi assim pela vida toda. E era muito bom, porque além de pai, tinha essa ligação profissional que aproximava muito, né? Então, muito forte, dois excelentes, imagina. Foi muito bom. Por acaso, a primeira vez que você foi fazer uma neurocirurgia, a mão chegou a tremer, não? O bisturi chegou a vacilar ou não? Não, eu acho que essa coisa de tremer é relativa. Eu tive uma emoção muito grande, né? Porque todo rapaz que está começando neurocirurgia tem aquele... Quando é que ele vai operar a primeira vez, né? Então, é uma expectativa muito grande. E, em geral, escolhe-se... Você não decide o doente que você vai operar. Então, me deram uma coisa muito simples, mas que, para mim, foi... Uma coisa foi gigantesca. Uma coisa gigantesca, que eu saí de lá, enfim, me sentindo mais importante dos cirurgiões, né? Tem uma coisa que a gente vê muito em filme, mas eu não sei até que ponto é verdade, de cirurgiões treinando em dar nó, enfim, desenvolvendo uma habilidade especial com a mão, com os dedos. Isso até que ponto é verdade isso? Eu acho que é um exagero isso, de que o cirurgião, assim com muita habilidade, ele pode fazer uma bobagem também, né? Claro. Então, eu acho que a habilidade é a quinta qualidade do cirurgião. Eu acho que antes disso ele tem que ter uma formação muito boa, tem que ter bom senso, tem que ter uma boa estratégia, saber escolher o paciente que vai operar. Enfim, quando você vê os grandes cirurgiões brasileiros, você vê o Pitangui, o Jatene, nenhum deles ficou famoso porque era habilidoso, né? Não fazia tricô. Né? Então, eu acho que a habilidade, enfim, não pode ser um estabanado, mas a habilidade vem lá no meio. Um estabanado, por exemplo, o Rodrigo, com quem eu vou conversar, não poderia jamais ser um neurocirurgião, porque é a pessoa mais estabanada do mundo. Não é, Rodrigo? Sou. Não dava. O que é a neuromodulação? A neuromodulação é uma área nova da neurocirurgia que é muito interessante, porque a neurocirurgia até agora sempre foi muito voltada para as doenças com risco de vida, são os tumores, os aneurismas. E a neuromodulação ela tem uma intenção de influir no funcionamento do cérebro. Então, ela não é voltada para doenças, vamos dizer, mortais, mas ela é voltada para melhorar a qualidade de vida, para interferir em... Então, pacientes que às vezes têm um tremor incontrolável, a neuromodulação coloca-se um eletrodo na profundidade do cérebro, num determinado ponto, e é ligado a um estimulador elétrico, como se fosse um marca-passo que fica embaixo da pele. E você consegue, com essa estimulação, interferir no funcionamento daquela região, e estimulando, inibindo. Então, você consegue acabar com o tremor, está sendo usado já para até distúrbios alimentares, enfim. Peraí, esse assunto já é bem interessante. Distúrbios alimentares? Como?
pessoa comer menos, Pra comer parar menos. de comer? Para ter menos aquela compulsão da comida, ou mesmo... Você tem horário amanhã? Não. E mesmo para anorexia nervosa, a mesma coisa. Você estimula o núcleo que está ligado à fome, à saciedade. Com isso, você consegue interferir. Então, é uma subespecialidade da neurocirurgia que está... Porque tem uma coisa curiosa. Existem vários casos de pessoas que fazem aquela cirurgia do estômago e que voltam a engordar porque aí começam a comer leite de moça, sorvete, coisas que dá para digerir facilmente. Então, é uma coisa da cabeça mesmo. Exatamente. Quer dizer, essa cirurgia é a mesma que caminha para ser usada para dependente químico, porque o mecanismo é o mesmo. Quer dizer, quando a pessoa come uma dieta com alto teor proteico, ele libera dopamina e aquilo dá a sensação prazerosa. Então, com essa estimulação, você provoca a mesma sensação prazerosa sem ter que se alimentar ou sem ter que usar nenhuma droga. Então, você consegue controlar aquela compulsão de ter o bem-estar, de ter a recompensa, entendeu? Você falou na tremedeira, eu vi já alguns documentários em que mostram um tratamento específico para um tipo de mal de Parkinson, que é exatamente isso. Você toca num ponto toca num ponto do cérebro e o tremor para, mas assim, na hora, pum. É de imediato. E continua valendo ou depois que acaba a cirurgia volta? Não, acaba. Aquilo controla de vez. Mas aí não tem vamos dizer, o marca-passo, o marca-cérebro. Mas existe uma técnica antiga que coagulava. Mas aí, se der qualquer problema, está feito, não tem volta. E a vantagem do estimulador é que, se der algum problema, você desliga, entendeu? Que tipo de problema? Pode o doente ficar com alguma dificuldade para falar, ou ter algum distúrbio de memória. Pode atrapalhar outras coisas. Pode atrapalhar. Então, se o paciente é idoso, ou se é no hemisfério dominante, isso pode atrapalhar. A gente sabe de casos estranhíssimos, que o sujeito chega no hospital, teve um acidente, uma tora na cabeça, tira a tora, sai matéria cerebral e quando conserta, a pessoa acha que houve um milagre porque não afetou em nada. Em nada, entre aspas, né? Isso é naquele primeiro momento, mas depois com o tempo, alguma coisa há de mudar, nem que seja na personalidade, né? Quer dizer que cada milímetro de matéria encefálica que está ali tem a sua utilidade. Pode no primeiro momento não aparecer, mas com o tempo vai aparecer. Agora, essa cirurgia do estimulador é muito interessante porque é feito com o doente acordado. Então, ele tem que colaborar, informar o que está acontecendo. E para o tremor é muito impressionante, porque o doente que vai operar um tremor, ele já tem um tremor que já tentou todos os remédios, às vezes o tremor é de grande intensidade. Eu me lembro de um doente que eu fui fazer, e o doente com aquele tremor que não parava, já tinha 10 anos de tremor, com todos os remédios. E na hora que estimulou, que parou, ele disse: doutor, o senhor é o Copperfield. Que é imediato. Só faltou sair voando, é impressionante. Então, o resultado é muito bom. Quantas cirurgias você faz por semana? Olha, não são muitas. Eu opero todo dia, algumas vezes, 2 vezes por dia. Porque a neurocirurgia é difícil você fazer 4, 5 cirurgias por dia, porque são muito longas, são muito detalhadas. Mas eu opero diariamente, fim de semana, inclusive. Fim de semana também? Frequentemente. Às vezes passo o sábado, domingo e junta com a outra semana. Qual é o tipo de cirurgia mais difícil? Extração de tumor? Qual é a mais complicada, vamos dizer assim? Eu acho que são as doenças vasculares e os tumores. São os que têm maior risco de sequela, são os que têm maior risco de... Tipo o aneurisma? Aneurisma, e algumas regiões profundas do cérebro. Então, são regiões que o doente, às vezes, está muito bem, mas tem um risco grande de sair com uma sequela. Aliás, é uma das poucas especialidades, talvez a única, que exista sequela, né? Porque, assim, no sentido, se eu opero aqui, o pé para de mexer lá à distância, né? Ou, enfim, coisas piores. Então, é uma cirurgia de muito risco, para o cirurgião e para o doente. Como é que é o caso a história da moça convulsiva no início de carreira? Não, essa é uma história que, quando a gente começa, a gente está sempre tentando repetir o que viu, né? E essa moça foi um caso engraçado porque eu comecei meu consultório, eu ficava de segunda, quarta e sexta com meu pai, na terça e quinta eu fazia o meu sozinho. Aí essa moça apareceu lá com a família, tinha tido uma convulsão. Eu fiquei pensando o que meu pai faria, né? Tipo, vai dar o tal remédio. Tinha 2 anos formado, 3 anos formado. Ele deu o remédio. E esse remédio sempre dá um pouco de sonolência. Aí passa-se um
Um mês ela volta, teve outra crise. Aí eu fiquei pensando, dobrei o remédio. Aí teve outra crise, eu aumentei de novo. Na quarta vez ela veio sozinha, disse, doutor, eu vim aqui amanhã de novo com a minha família. Mas o senhor, por favor, não aumenta mais o remédio, porque eu não aguento mais, eu nunca tive convulsão. Eu moro com a minha sogra e quando ela me chateia, eu me jogo no chão e tenho uma crise. Então, se por favor, não aumenta, porque eu não aguento mais. E mesmo assim ela tomava o remedinho? Porque a sogra que vigiava se ela estava tomando, entendeu? Então, eu disse isso para ela. Eu disse, não, você... Vou cancelar. Está curada. Não, isso também não, doutor, porque aí na próxima como é que eu faço, né? Vou ter uma recaída. A gente vai aprendendo com essas historinhas, né? Evidentemente. Você fala que não basta o paciente ter confiança no médico, o médico também tem que ter confiança no paciente. É verdade. Em que sentido? É que o paciente sempre mente? Não, não é por aí. Mas eu acho que quando você vai operar um caso muito grave, existem riscos e decisões que você tem que tomar no meio da cirurgia que você não tem como parar para perguntar ao doente. Então, você precisa sentir que o doente está fechado com você. Quer dizer, uma coisa é o doente que chega e diz, doutor, vou fazer o que o senhor mandar e o que o senhor decidir, está decidido. Esse é um doente. O outro é aquele que chega no seu consultório falando mal do outro, médico, onde ele foi antes, e já se critica. E aí você sente que é um doente difícil, que não faz uma ligação boa. Então, se você está no meio de uma cirurgia, tem que tomar uma decisão que pode resultar numa sequela. Por outro lado, é fundamental, porque se der certo, ele está salvo. Você tem que saber se o doente está fechado com você. Então, eu espero que esteja, né? Porque... Pois é. Mas é um risco e essa relação é importante quando você vai entrar numa cirurgia que pode acontecer isso. Então, a relação tem que ser muito franca, muito de confiança mútua, senão a cirurgia pode não ter o mesmo resultado. Já te aconteceu isso de pegar um paciente que depois você teve que tomar uma medida que deixou uma pequena sequela e ele atribuiu a você essa sequela? Eu já vi acontecer isso. Já vi do doente, de você ter que decidir, isso é uma decisão muito comum de você... às vezes, para você tirar um tumor todo, existe um risco de ter uma paralisia facial. E você acha que vale a pena tirar o tumor todo, porque está salvando a vida. Aí o doente volta e diz, doutor, se eu soubesse dessa paralisia, eu preferi ter ficado com tumor. Então, existe. E cada um tem uma visão. Tem gente que não satisfaz. Eu já tive doentes também que me começam... Porque aí, a partir daí, você passa a conversar com o doente todas as possibilidades. E já tive uma moça que me disse, doutor Paulo, eu estou com 50 anos, nunca casei. Se for preciso, o senhor deixa o tumor, mas eu não quero a paralisia facial. De jeito nenhum, que eu ainda tenho esperança de casar. Ela tinha quantos? 50? 50. Então, você vai, se for preciso, nela deu para tirar. Mas se fosse preciso, já estava combinado, que ia ficar um pedacinho do tumor, mas ela... Que cresce depois. Mas aí, mais para frente, depois de casada, tira o resto, né? Tá certo. Agora, isso que eu falei que todo paciente mente é um pouco verdade também, né? O paciente nunca diz. Geralmente, quem conta tudo é a mulher do paciente. O paciente quer esconder a verdade. Não, fala aquilo que aconteceu de manhã, que você caiu da cama. Fala... O doente mente. Eu já tive uma doente que foi ao consultório e disse, olha, a senhora tem que operar. Ela disse, não, doutor, mas eu tenho pressão alta. Eu digo, não, mas a senhora tem um tumor enorme, a senhora tem que operar, a gente controla a pressão. Eu disse, não, mas eu também sou diabética. Todos os empecilhos para não operar. Aí, no final, quando ela já não tinha mais argumento, ela disse assim, além do mais, eu tenho 10 anos a mais do que está na sua ficha. Essa é uma mentira clássica. Bom, eu conversei aqui com um extraordinário neurocirurgião, que nós temos o privilégio de entrevistar e aonde ter, nesse país, um homem com essa competência, doutor Paulo Niemeyer. Muito obrigado pela sua presença. Daqui a pouco a gente volta.